minutinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é ótimo da gente estar junto aqui. Mais uma segunda-feira que vai ficar eternizado nas plataformas de áudio, vai ficar eternizado no YouTube, no Instagram. É com muita alegria que a gente está aqui podendo estender assuntos e podendo trazer novos, estudar, desenvolver, a gente se desenvolver e também a gente se colocar à prova disso para que a gente possa ter a oportunidade de cada vez melhorar. Então, muito obrigado pela oportunidade e antes da gente começar, que a gente possa fazer a nossa oração para que a gente traga toda a energia da espiritualidade, todos aqueles seres de luz que querem estar presentes aqui e que já estão presentes aqui, mas os outros que quiserem chegar, para que o campo energético se faça mais propício para que eles se aproximem. Então vamos pedir a presença dos seres de luz que se manifestam agora, os seres de abundância que se manifestam agora e os seres enviados para transmitir as mensagens que são necessárias para que a gente tenha o entendimento e o aprendizado de hoje. Que a gente seja muito agraciado, que a gente seja muito abençoado e que a mensagem seja de forma clara e objetiva transpassada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, a gente vem numa sequência falando sobre insegurança, sobre segurança, sobre erros e tudo que a gente precisa para a gente desenvolver exatamente essa parte qual é tão difícil da gente se enxergar, é tão difícil da gente trabalhar. E dentro dessa sequência que eu trago hoje para a gente, me marcou muito há 2 palestras atrás, onde a Andressa falou muito sobre insegurança e que a gente intitulou de Conheça Suas Inseguranças. E essa me marcou muito. Foi uma palestra muito importante para mim. E hoje eu quero falar sobre as relações seguras, como que a gente constrói nossas relações mais seguras. Relações seguras com a gente mesmo, relações seguras de forma afetiva, seja com algum sentimental, de amor, enfim, ou amizade, mas que são relações afetivas dessa forma, e a nossa relação com Deus. Todas elas estão interligadas. E é importante que a gente saiba que, para a gente se relacionar bem com qualquer uma das pessoas e das situações que são externas, a gente precisa se relacionar muito bem com a gente mesmo. Eu trago esse tema, esse assunto, porque eu me descobri durante esse período, em um período bem recente, eu me descobri alguém que não tem uma relação segura consigo mesmo. Então eu me descobri alguém extremamente inseguro e que durante muito tempo eu entendi que a insegurança era uma fraqueza. E por eu enxergar a insegurança como uma fraqueza, eu nunca demonstrei ela. E não demonstrar, eu também não trabalhei ela dentro de mim. Porque as fraquezas, quando elas são mostradas, elas parecem... a vulnerabilidade, quando ela é mostrada, ela parece que a gente está se colocando como menor. E ela parece que a gente está se abrindo demais, a gente está dando oportunidade para que as pessoas vejam a gente do jeito que a gente é. Só que a grande verdade é que as pessoas estão sempre vendo a gente do jeito que a gente é. A gente tenta mostrar algo, mas as pessoas conseguem ver do jeito que a gente é.
por que essa insegurança me batia tanto assim? Por que ela me trazia tanto a negação? Eu não me sinto inseguro, eu sou super seguro. Eu não me sinto inseguro, eu não me sinto vulnerável, eu sou super tranquilo. Por que ela me batia? Porque ela batia exatamente, diretamente ali com a minha vaidade. Porque ela dava soco na minha vaidade. Então, quando eu me sentia inseguro, era um assunto que eu não queria mexer e eu automaticamente preenchia aquele vazio e aquele espaço a qual eu entendia a minha insegurança, eu preenchia com algo onde eu me sinto seguro. Porque às vezes a gente é inseguro e a gente tem uma relação imatura, vou até usar a palavra de maturidade e imaturidade, a gente tem uma relação imatura com alguma área, eu tenho uma relação imatura com o lado afetivo. Então a imaturidade do meu lado afetivo era preenchido com a minha maturidade com o meu lado profissional. Então eu tenho uma relação muito madura com o meu lado profissional, em contrapartida, eu tenho uma relação muito imatura com o meu lado afetivo, que é o meu lado emocional, que eu enxergo como lado emocional. E muitas das vezes, nós, seres humanos, nós não somos capazes de ser maduros ou de ser seguros em todas as áreas da nossa vida. Nós não somos capazes disso, é por isso que a evolução é tão bonita. E é por isso que a gente veio para essa existência, para que a gente possa trabalhar áreas as quais a gente não tem a segurança total para poder executar, para que a gente desenvolva o nosso espírito e espiritualmente a gente evolua. Então eu sempre eu sabendo que a minha área de segurança sempre foi a religiosa e a profissional, onde eu sou muito bom no que eu faço, porque eu me dedico muito a fazer, eu automaticamente preenchi e cobri aquela área onde a insegurança me batia com muita força. E essa dor que a insegurança bate, e essa dor que a imaturidade bate, ela é uma dor muito doída, porque ela é uma dor profunda. E para que a gente tenha relações seguras, a gente precisa ter maturidade para lidar com assuntos profundos. Por que as minhas relações afetivas, em sua maioria, eram relações afetivas superficiais? Porque para ter uma relação afetiva em amizade, em relacionamento amoroso, em qualquer outra que seja desta parte, para que tenha, você precisa estar aberto a trabalhar e a entender e a conversar e a mexer em assuntos profundos. Você precisa considerar o outro, você precisa considerar as suas fraquezas, e é importante que a gente saiba que insegurança não é fraqueza. Então a gente precisa considerar esta fraqueza e se rasgar e se abrir e sim falar sobre aquilo. E o falar sobre aquilo te coloca assim numa situação vulnerável, a qual você permite ser enxergado naquele momento como você é, para que você permita também que outros tenham opinião. E aí a gente entra de novo naquilo que a gente falou, porque a gente é inseguro, a gente alimenta essa insegurança, mas a gente não enfrenta ela porque a gente quer que a outra pessoa valide a nossa ação perante aquilo que a gente está se mostrando ser. E a gente vive numa grande mentira. Essa é a verdade, que a gente vive numa grande mentira, mentindo para a gente mesmo. Porque a gente quer ser visto de uma forma, a gente quer ser enxergado de uma forma, até por quem está conosco. Então, se eu sou homem, eu tenho uma mulher, eu quero ser visto como um homem forte. Eu quero ser visto como o varão, né? Eu quero ser visto como o líder, eu quero ser visto como aquele que segura todas as pontas. Mas qual o ser humano que é capaz disso? Nenhum. A possibilidade que a gente dá a nós mesmos, da gente rasgar e se abrir, a gente dá a possibilidade de mexer. E eu me lembro muito de uma amiga minha muito próxima, que ela foi uma das pessoas que despertou isso em mim, porque ela sempre disse isso para mim: Rafa, eu sei que você não quer mexer, mas precisa. Tá, mas eu não quero falar sobre isso agora. Ok, mas precisa. E esse precisa durou anos. Eu não quero falar disso agora. Essa frase, eu não quero falar disso agora, ela às vezes perdura anos, porque a gente não quer mexer. E quando a gente vai mexer, às vezes, como a gente não considerou
estar vulnerável, como a gente não considerou que essa é a nossa humanidade, como a gente sempre quis, como eu sempre quis me mostrar um cidadão a qual eu mesmo não me enxergava daquela forma, como eu quis mostrar para o outro, o momento em que eu resolvi mexer naquilo, a dor foi muito maior. Porque a gente demorou demais, a gente demora demais, porque eu demorei demais para mexer. E o demorar demais para mexer é quando você começa a sentir uma dor muito grande, quando você mexe um pouquinho, que seja a dor é muito maior. Muito maior. E simplesmente porque enxergar a insegurança, isso vem de toda uma criação, isso vem de uma existência, isso vem de uma sociedade que criou a gente desta forma, uma sociedade que me criou desta forma, um posicionamento pessoal que eu mesmo criei desta forma, ao qual essa fraqueza não poderia ser demonstrada. Até o ponto que ela foi demonstrada. E quando ela foi demonstrada, a minha relação comigo mesmo criou-se um vazio. E esse vazio que criou, ele precisa ser preenchido com alguma coisa, porque ele está vazio. Ou ele não precisa ser preenchido agora. Mas esse vazio, eu até usei um exemplo esses dias, dizendo, você imagina que você está num relacionamento. Aí esse relacionamento acabou. Eu estou num relacionamento com uma mulher, o relacionamento acabou. Certo? Durante um período, a gente fica esperando aquela volta, e pode voltar, não pode voltar, você fica naquela esperança. Aí eu vou e encontro ela com outra pessoa. Quando você encontra ela com outra pessoa, o que cai a ficha? Que não tem volta mais. Quando não tem volta mais, você sente aquele vazio, não sente aquele vazio? É a mesma coisa que eu senti no encontro comigo mesmo. É a mesma coisa que, quando eu entendi a maturidade de uma relação, como eu entendi a necessidade da segurança com a relação comigo mesmo, é aquele sentimento do vazio. É o sentimento do quem sou eu, onde eu estou, o que eu faço agora. É o sentimento do passo a mais. Como que eu vou dar o passo? Eu estou vazio. E aparentemente, a gente está cheio. E quantas pessoas que não convivem ao nosso lado e que a gente não enxerga isso nelas, ou que elas não permitem que a gente enxergue isso nelas. E quando a gente não tem essa relação segura com a gente mesmo, quando a gente não cria essa relação segura com a gente mesmo, quando a gente não trabalha assuntos dolorosos, e quando a gente não trabalha assuntos importantes de se mexer, quando a gente não faz isso, a gente não consegue ter uma relação madura e não consegue ter uma relação segura com o outro. A gente não consegue transmitir a segurança para o outro. É quando nós nos tornamos geradores de insegurança. É quando nós temos relações superficiais, onde a gente não aprofunda e a gente é sempre bem visto. Porque a gente não se coloca dentro das nossas opiniões, a gente não se coloca dentro daquilo que doeu. Às vezes um amigo seu falou alguma coisa para você que bateu errado naquela hora e aquilo te doeu, mas você não fala. Por que você não fala? Porque você não quer magoar, porque você não quer que ele te veja como alguém... eu te magoei agora e você não quer ser visto daquela forma, você quer manter aquela amizade e que às vezes você vai manter essa amizade falando aquilo que te doeu. Mas a gente não quer, e a gente não quer terminar com aquilo, a gente não quer destruir aquilo. A gente se sente seguro ali naquela insegurança mentirosa que a gente vive. Então o não se abrir e o não falar sobre aquilo que de fato doeu, e de forma tranquila. De forma tranquila. Nesse final de semana eu vivi uma outra coisa, que eu com uma outra amiga, a importância do que a Andressa falou na live retrasada. A gente precisa da nossa rede de apoio quando a gente se sente inseguro. Se sentir inseguro, comece a conversar com a sua rede de apoio. Fala para as pessoas, olha, eu me senti inseguro aqui, e começa a abrir para que elas dêem opinião. E eu vivi uma situação agora, recente, com uma amiga minha, que eu precisava dialogar sobre um assunto com alguém que era afetivamente muito próximo. Eu precisava dialogar e ela disse para mim, Rafa, dialoga, fala e não tenha medo de falar. Eu disse, ok, respirei fundo, pensei de que forma que eu ia falar, estrategicamente, construir toda a fala. Não vou começar dessa forma, porque aí, se de repente ela falar isso, eu vou falar isso aqui. Construir toda a fala, e na hora de falar, eu simplesmente respirei fundo e me entreguei do jeito que eu era, e o que eu estava pensando
do jeito que saiu, foi o jeito mais natural possível. Não foi nada daquilo que eu criei dentro do storytelling, que eu preciso falar, não foi nada daquilo que eu criei, simplesmente eu falei. E aquilo abriu um diálogo, que o diálogo foi extremamente maduro, chegamos a uma conclusão que foi extremamente positiva para os dois lados e, ó. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu me senti tão aliviado. Eu me senti tão, sabe? Porra, sabe quando você fala assim, cara, é isso. Então eu me senti tão bem daquilo, porque eu entendi que ali eu estava começando a construir uma relação segura e madura comigo mesmo. E que estava começando a considerar o outro. Considerar a opinião, considerar que você está numa relação, qualquer que seja ela, você precisa pensar junto, você precisa construir junto. Se você tem uma relação profissional com o seu chefe ou com o seu colega de trabalho, você precisa construir junto. Se você tem com qualquer lado que seja, você precisa construir junto, você precisa considerar. E considerar é entender que você, às vezes, não tem razão. E eu me lembro que foi um dos pontapés iniciais, até para que eu tivesse uma ação profissional extremamente positiva de ano passado, se não me engano, para cá, que eu tivesse um crescimento profissional extremamente positivo, foi num dia que a madrinha foi intuída e disse para mim, olha, alguém mandou falar para você, você não tem a razão em tudo, e era relacionado ao profissional. Começou a quebrar dentro de mim toda aquela, porque eu volto a falar, eu sou muito bom no que eu faço há muitos anos aquilo. Porém, o fato de eu ser muito bom no que eu faço, eu fazer há muitos anos, não quer dizer que eu tenha toda a razão. Agora, pega essa informação e coloca dentro da sua relação afetiva. E coloca dentro de você mesmo. Você nunca tem, não é sempre que você tem a razão. A maioria das vezes a gente não tem a razão. A maioria das vezes a gente vai construir uma razão. A maioria das vezes a gente vai construir um resultado final, mas ouvindo, falando e entendendo que onde entra no diálogo a gente não precisa ter medo. A gente falou em lives passadas sobre medo. A gente não precisa ter medo de falar. A gente não precisa, às vezes, ter medo até de algo extremamente importante dentro de uma relação segura, que é o medo de deixar ir. A gente não precisa ter medo de deixar ir, porque quando algo é tirado de nós, quando a gente perde um emprego, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente não se sente mais parte de uma casa religiosa, quando a gente tem um medo, a gente fica segurando aquilo, sabe? A gente fica segurando aquilo e eu não vou deixar porque isso é muito importante para mim, que isso, a gente começa a colocar várias justificativas, a gente não permite com que aquilo vá embora, para que às vezes volte, aquilo gire e volte de uma forma muito mais segura, muito mais madura. E eu me lembro que durante a minha existência, eu tenho muitos amigos, certo? Só que durante a minha existência, atos meus, e eu já falei isso aqui em outras lives antigas, atos meus fizeram com que eu perdesse amizades. E o fato de deixar ir fez com que aquela amizade girasse, ganhasse a maturidade necessária e hoje ela se torna uma amizade extremamente segura, madura, verdadeira, muito mais do que era antes. Porque agora não tem máscara, não tem nada criado além. Quando a gente se sente desta forma, quando a gente enxerga, é importante a gente enxergar, né, essa relação, é importante a gente enxergar o outro, é importante a gente enxergar a gente mesmo, é importante a gente preencher todo esse vazio numa relação extremamente segura e madura com Deus. Uma relação extremamente segura e madura com a espiritualidade. Por quê? Para Deus a gente não consegue mentir, a gente até tenta. Para a espiritualidade, a gente não consegue mentir, a gente tenta. Às vezes você está sentado, a gente está numa casa religiosa de Umbanda, você está sentado na frente do guia, às vezes você não tem intimidade com o médium, e você não quer abrir coisas da sua vida porque você não tem intimidade com ele. Aí o guia que está com ele vai, fala alguma coisa que está relacionada àquilo que você queria falar, mas você não quis falar porque você não quer rasgar, você não quer ter uma relação íntima com a espiritualidade, você quer direcionar a espiritualidade para o lado que é mais conveniente, você não quer mexer naquele assunto pesado e doído que vem, e a espiritualidade vai... Opa! Ai, cara, perdão aqui. E a espiritualidade vai e mexe exatamente naquele assunto onde você não queria falar. É interessante isso que você está falando, que
todo esse processo, aí você aprende o respeito. Só é possível construir uma base madura e construir as relações quando você entende o que significa respeito. Quando você não se conhece, você não entende o que é respeito, porque você sai atropelando. Até para você ajudar alguém, você precisa entender o que significa respeito. Você fala assim, aquela pessoa precisa tanto de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Mas ela não está pronta para receber aquela ajuda. Você precisa respeitar o tempo da pessoa. Entendeu? Então a gente vai transgredindo uma série de coisas. A gente vai, ao invés de construir alguma coisa, você vai destruindo muita coisa. Certo? Então, por isso que quando duas pessoas são tão diferentes, elas dão certo, porque elas entenderam o que significa respeito. São gostos diferentes, pensamento diferente, atitude diferente. Mas quando você começa a enxergar, entender quem você é, e o outro também começa a entender o que ele é, ou seja, qual for a relação, cria-se uma relação de respeito. E quando se tem respeito, não quebra, não se parte, não se divide. Engraçado, porque me lembrou até eu gosto muito de um artista que chama Teatro Mágico, e ele fala muito uma frase que os opostos se distraem e os dispostos se atraem. E a grande verdade é essa, porque quando você cria o respeito e as diferenças, elas existem. Em qualquer tipo de relação, as diferenças existem. Mas o respeito ele é tão bonito e tão grande que às vezes uma pessoa diz pra você, eu não quero agora, mas você fica insistindo ali. Fica insistindo, porque você quer o que você quer. Você fica insistindo, a pessoa fala pra você assim, me respeita. Nossa, essa frase é tão doída, né? É muito forte. É forte, é doída. E se você tiver a capacidade de respeitar, passando por cima de toda aquela ânsia que você tá de querer fazer, de querer acontecer, porque você tá com aquilo doído dentro de você não quer mexer naquilo doído, você não quer sentir, você quer que a pessoa fique do seu lado, ou a situação aconteça, ou você quer aquele emprego, você quer aquele cargo, aí você fica ali e aquele cargo ou aquela pessoa diz, me respeita. Isso é muito doído. Isso é muito doído e levanta aqui, rapidinho. Aí põe esse negócio direito. Tem que pregar de novo ali, porque senão vai ficar na minha cara aqui. Perdão, gente. Problemas técnicos aqui no nosso. Ele não vai prender, não. Tem que passar essa fita aqui, ó. Essa que desceu danada aqui. Sobe a mão. Assim ficou bom? Já arrumou, madrinha? Já deu. Arrumou, pronto, Maria. Perdão, voltei. E essa frase do me respeita, ela é uma frase extremamente forte, pesada, e quando você ouve ela e você tem a capacidade de sim respeitar e pausar o seu ego, a sua ânsia, a sua vontade, muitas vezes, quando você quer uma coisa dentro da sua relação com Deus, quando você se rasga, você não se rasga para Ele, você quer alguma coisa e Deus diz, agora não. A espiritualidade diz para você, não é a hora. É a mesma coisa que você ouviu, me respeita. É a mesma coisa quando Ele diz, não é a hora. Porque primeiro que, é óbvio que nós estamos falando de uma divindade e está falando de uma pessoa. Então a divindade diz, eu sei que não é a hora. Eu sei, calma, não é a hora. E a pessoa está dizendo para você está transpassando, você está transgredindo o meu limite, o limite que eu coloquei. Olha que coisa fantástica. E o mais interessante é que precisa tanta maturidade para isso, porque tem pessoas que exigem respeito, mas não dá o direito de respeito, não respeita o outro. Não respeita o outro. Então, e a gente fica pedindo respeito quando a gente não faz e quer que faça com a gente. Então a gente não entendeu ainda o que significa respeito. É uma palavra que vem na boca, mas o significado real dessa palavra nós não entendemos ainda. É a frase de hoje do Instagram. Não exige do outro qualidades que você ainda não tem. É a frase de Chico Xavier que está no nosso Instagram hoje. Eu acho que quando a espiritualidade levanta essas plaquinhas, não é a hora, eles estão falando sobre respeito, mas por nós mesmos. Porque eu acho que é uma relação muito difícil quando a gente é inseguro, como você expôs a sua insegurança, porque quando a gente é inseguro, muitas das vezes a gente se desrespeita para poder fazer qualquer coisa pelo outro.
para ter essa imagem pintada de mim, desse personagem que eu construí. Então, quando você está desnudado, quando a espiritualidade nos vê, ou quando Deus fala não é a hora, Ele está falando assim, se respeite, se preserve, aguarde, reflita, né? Calma. Viva outras situações, porque não está na hora. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de interpretar essa mensagem. Não tem como você respeitar o outro se você não se respeitar, né? Sim. A pessoa que exige um respeito, mas não respeita o outro, ela não entendeu ainda. Não compreendeu. Ela não se respeita ainda. E muito Ela pede menos respeito tempo. porque ela ficou, às vezes ela se sentiu acuada. Existem várias formas, Uhum. né? Falar nesse É. aspecto, Uhum. da pessoa que não entendeu o autorrespeito. E está tudo dentro do que o Rafa falou, não tem o autoconhecimento daquilo que está circulando dentro de nós, né? Exatamente. Às vezes a pessoa se sente acuada e para que aquilo não avance, ela diz, e às vezes nem ela está mexendo ali dentro dela. A gente aprofundando aqui um pouco mais da nossa relação com Deus, se a gente for com a espiritualidade, se a gente for ver, em várias religiões, em várias situações espirituais, existe sempre, às vezes, uma contagem de dias. Então, eu vou fazer Quaresma de São Miguel, que são 40 dias. Eu vou fazer um jejum, eu faço jejum de 7 dias. Eu vou fazer um São Miguel, o negócio do São Miguel Arcanjo. Vou fazer com São Miguel Arcanjo, são 21 dias com São Miguel Arcanjo. Novena. Eu vou fazer uma novena, são 9 dias. Ramadã é 30 dias. 30 dias no Ramadã. Então tem sempre uma contagem de dias que o que é essa contagem de dias que quer mostrar pra gente? Que a nossa relação com Deus, para ela ser íntima, para a gente ter uma intimidade com Deus, primeiro a gente precisa ser disciplinado e seguir rigorosamente, que todos os dias tem algo a se fazer. A gente precisa respeitar o tempo, que o tempo é necessário, independente da quantidade de dias, mas o tempo é necessário. A gente precisa entender que aquilo que a gente pede, se você for ver bem, durante os dias que você tem, geralmente a gente faz a mesma coisa. Então ali, vamos entender que seja um pedido da espiritualidade. Eu quero tantos dias. Vamos entender o que ele quer mostrar com isso. Ele quer mostrar que é isso que você quer? Então, ok. Você vai pedir hoje, vai pedir amanhã, depois de amanhã você vai falar todos os dias a mesma coisa. Será que a gente chega no 5º dia com a mesma vontade que a gente estava no primeiro dia? Será que a gente chega no 21º dia já não pedindo coisa diferente que a gente estava pedindo lá, ou querendo modificar coisa diferente? Será que nesse tempo que passa a gente já não modificou o nosso eu, porque a nossa intimidade com a espiritualidade, a nossa intimidade com Deus é quando a gente não coloca as máscaras, é quando a gente demonstra e rasga toda a nossa insegurança. Será que nesse período não é Deus mostrando para você que o tempo precisa, o tempo é necessário para que, pensa, como que você começou os 7 dias? Como que você chegou hoje? Às vezes a modificação que você queria, às vezes a resposta que você queria chegou no 2º dia. Às vezes aquela resposta, aquela modificação chegou. A gente pensa num desenvolvimento nosso, da nossa espiritualidade. A gente pensa num desenvolvimento da nossa espiritualidade. A gente precisa de um tempo para ter uma relação segura com a nossa própria espiritualidade. E aí eu estou falando do nosso próprio espírito mesmo. A gente precisa ter uma relação segura com a nossa própria espiritualidade, com a nossa maturidade, com a nossa mente, para que a gente se sinta seguro em trabalhar com aquele outro que vem. Porque se a gente está falando, pode estar falando de incorporação, a gente pode estar falando de espiritualidade, a gente pode estar falando de anjo da guarda, a gente pode estar falando de santo, a gente pode estar falando de qualquer coisa relacionada ao campo energético, qualquer coisa que esteja relacionada a esse campo energético, a gente precisa ter uma maturidade e uma segurança naquilo que a gente quer. A gente precisa saber exatamente o que a gente quer, a gente precisa ter a certeza e entender que às vezes no meio do caminho a gente vai mudar de opinião. Aí lembra da razão que a gente não tem? Então a oportunidade que a espiritualidade está dando pra gente é, cara, tudo bem, então vamos 40 dias? Vamos comigo 40 dias. 40 dias você vai acordar 3 horas da manhã para rezar. Então 3 horas da manhã você acorda, 40 dias.
Então acorda comigo e vai, e vem ali, e vem. Vem junto comigo aqui. O tempo já mudou. Você chega no dia 39 já é outra pessoa. É engraçado porque a verdade nunca é permanente. Nunca. Ela não pode ser. A verdade ela é flutuante. Porque eu tenho a verdade hoje bem concebida. Algo acontece, algo eu percebo e essa verdade ela cai por terra e eu construo outra. Né? E olha como uma construção de uma relação segura e madura, a verdade ela faz parte. E a verdade é flutuante. O falar a verdade para a espiritualidade, isso não quer dizer que você vai chegar aqui contando sua vida, não, a verdade é mais profundo que eu estou trazendo aqui. Essa verdade flutuante que a Madrinha está dizendo é mais profundo. Porque no determinado momento, vamos de novo, você começou os 40 dias, você chega no 10º dia, você já está com outra verdade daquela, porque você já mudou. Naquele período você já mudou. Então aquilo que era taxativo já não é mais. Entendeu? Isso a gente vive todos os dias. Todos os dias. Existe uma outra frase que diz o seguinte: o agora é para sempre, e o para sempre não é agora. Mas o agora é para sempre, mas o para sempre não é agora. Agora a gente vai construir o nosso para sempre do agora, do agora, do agora, do agora. Porque toda hora é agora. Então a gente vai sempre construir aquele, cara, agora, 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 agora. A gente vai construir, porém, a gente voltar naquele imediatismo, né? A gente voltar naquele imediatismo, a gente vai compreender que as nossas verdades elas vão modificando, as nossas verdades elas vão sendo reconstruídas, a gente vai se tornando novas pessoas, a gente vai se tornando pessoas melhores, a gente vai aprofundando no nosso eu, a gente vai tendo uma relação mais íntima com Deus, a gente vai tendo a possibilidade até de ouvir melhor a espiritualidade, o que ela diz, a gente vai tendo uma oportunidade de trabalhar melhor com o nosso campo energético espiritual, a gente vai tendo a possibilidade de ter intuições melhores, de acreditar nessas intuições, quando a gente se sente seguro naquilo que a gente está fazendo. Graças a Deus. Graças a Deus. E se a gente não compreender, não começar, porque nunca é tarde para começar, a gente pode começar agora. Nunca é tarde para a gente começar a ter. Eu demorei anos para poder mexer em algo. Demorei, mas eu mexi. Nossa, glória a Deus que eu mexi. Que agora eu posso ser uma nova pessoa. E abrir até espaço para que eu tenha novas inseguranças. Até a frase a gente fala, agora eu posso. Agora. Agora eu vou fazer. Agora, gente, agora. São vários agora. São vários agora que a gente vai tendo, a gente vai construindo. Então, cara, se às vezes a gente está vivendo dentro de alguma relação que a gente não está seguro, vamos procurar essa segurança. Se a gente está entendendo uma imaturidade nossa, que a gente permita que essa imaturidade seja vista. A gente entender que a insegurança não é fraqueza. A gente entender que se mostrar para Deus o que você é de verdade, você só está simplesmente se mostrando para você mesmo, porque Deus já sabe, a espiritualidade já sabe. Mas você está se mostrando para você mesmo, que a gente tendo relação segura com a gente mesmo, a gente consegue ter relações seguras com o outro, a gente consegue ter mais benefícios, a gente consegue ter até uma maturidade emocional, que é extremamente importante o assunto da maturidade emocional. Ter uma maturidade emocional é saber exatamente a hora certa de se fazer algo ou não. É conhecer-se a si mesmo. É encontrar-se consigo mesmo, e a gente encontrando consigo mesmo, a gente está encontrando também com Deus. Porque Deus é presente em tudo aquilo que a gente faz. Então encontrar a sua verdadeira modificação, encontrar-se consigo mesmo dentro de você. Olha o poder do ser humano, né, cara? Olha tão bonito que é ser humano, é tão bonito, né? Porque a gente tem várias coisas que a gente precisa modificar aqui dentro e várias coisas que a gente ainda vai modificar, cara. Nós não somos uns seres, nós somos seres pensantes, mas não somos seres perfeitos e muito menos seres determinadores daquilo que é a verdade absoluta. Hoje nós temos que substituir o ter humano por ser humano. Há muitos anos atrás a gente
com os 200 anos, era ser humano. Depois passou a ter humano, porque hoje nós possuímos as pessoas, né? Então nós não permitimos sermos e nem permitimos as outras pessoas serem. Precisamos resgatar de novo ser humano. E a beleza não, do e ser eliminar humano. esse ter humano aí, porque... Beleza do ser humano. E a gente ajuda também com que esse campo de ser humano e não ter humano seja melhor, a gente diminuindo o nosso julgamento, a gente diminuindo aquilo que a gente decide que o outro é, porque a gente quis que seja, ponto final. A gente parar de colocar pessoas em caixinhas, a gente parar de querer determinar o que Deus faz ou não por nós. A gente diminuir um pouco isso, a gente começa a trazer aquela possibilidade de enxergar e considerar o ser humano que o outro é e permitir com que essa humanidade do outro faça com que as nossas inseguranças se tornem seguranças e que a gente tenha relações mais maduras e seguras com o nosso campo, com a nossa rede de apoio, com nossos amigos, com nossos parceiros, com o nosso trabalho. Tudo aquilo que a gente precisa tanto do nosso lado, a gente precisa tanto para poder se transformar. Então, se a gente diminuir um pouquinho isso, vai ser muito bom. E permitir sentir. A gente falou em lives anteriores que a dor é o sintoma. Então, permitir o sentir e permitir mexer e permitir compreender. É muito bonito que a gente faça isso com a gente mesmo, que a gente construa seres humanos melhores. A gente, espiritualmente falando, que a gente consiga evoluir a nossa própria espiritualidade, evoluir o nosso próprio espírito, para que a gente tenha até conexões melhores, como eu falei aqui, conexões melhores intuitivas. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm intuições fortíssimas, têm mediunidades fortíssimas, têm espiritualidades fortíssimas e que ainda não foram colocadas em ação porque não tem a segurança de se colocar, e porque não se permite, e porque não quer mexer naquilo. Não, isso eu não quero fazer. Cara, mas por quê? Sabe por quê? Será que é tão ruim assim? Entendeu? Então que a gente possa dar essa permissividade para o nosso espírito se manifestar e que a gente possa construir essas relações com a gente mesmo e com o outro. Então, que bom, agradeço da gente poder falar, agradeço pela oportunidade da gente poder se rasgar aqui, a gente poder se colocar em situações vulneráveis que favorecem muito, que a gente possa demonstrar as nossas inseguranças e com isso conectar o outro e vocês que estão participando com a gente as suas próprias inseguranças, que a gente possa cada vez mais evoluir. Então, meus amigos, em nome de Jesus, nesse exato momento, trabalhando agora com um campo que me traz bastante segurança, que nesse exato momento a gente seja capaz de ter a humildade de se prostrar diante daquele que é maior, que a gente tenha a humildade e a capacidade de se prostrar diante dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias fraquezas, das nossas inseguranças, e que a gente possa também se prostrar diante das nossas seguranças, e que a gente busque cada vez mais o equilíbrio. Porque assim como repetidas vezes a gente fala, Jesus disse que quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a gente sabe bem que Jesus não anda só. E a gente sabe bem que Ele não precisa vir. Ele está. Mas a gente sabe bem que nós somos rodeados de seres de luz que estão hoje aqui para poder trazer a nós a consciência, para que essa consciência que é trazida a nós, ela traga pensamentos e traga reflexões para que nós sejamos e para que nós para que a gente possa se permitir ser alguém melhor. E que esses seres de luz que trazem a consciência, às vezes muito dolorosa,
que mesmo muito dolorosa, é de um nível extremo de amor, às vezes um amor que a gente não consegue conceber, mas a gente é capaz de sentir. Seres esse que tem a missão de transmitir esse verdadeiro amor e que a gente é capaz de sentir quando a gente se abre a esse sentimento do amor. E o sentimento do amor sublime que é trazido a nós, que a gente tem a capacidade de nos preencher por inteiro dele para que a gente possa transmitir para o outro e que assim a gente possa fazer o efeito da conectividade positiva de evolução. Eu peço hoje, meu irmão, que o amor materno de Nossa Senhora, aquela que é a mãe de Jesus, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, que possa te cobrir, que possa te acalentar, que possa te colocar no colo, para que você não se sinta vazio. Que assim seja. Vida eu estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos.